Aí frente do Brasil é todo solto. É verdade, mas tá bem. Obrigada, mãe. Voltou mais aqui, ficou cheio, agora voltou mais. Boa tarde. Vocês acreditam que eu senti 3 tipos de som diferentes? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Gente, a gente vai iniciar aqui a nossa conversa esse dia 10 de dezembro, né? Nós já estamos nos aproximando para a quinzena. Já estamos quase próximo do final de 2024. Então a gente passou por muitas lutas, muitas caminhadas, travessias. Nós passamos um ano assim muito movimentado. Tá? Foi movimentos, foi políticas, foi ações diversas. Então foi a questão da educação, da saúde, do meio ambiente, a eleição política eleitoral que nós tivemos que escolher, né? Nós fomos para a rua, demonstramos aí uma proposta, né? Alternativa para esse município. Nós vamos continuar mostrando, né? Porque para que ela possa ser efetivada mais ainda, porque paralelo a isso as coisas estão acontecendo, tá? Então, dizer para vocês, assim, muito obrigada pela presença de vocês nesse momento agora, nessa tardezinha maravilhosa que está ventando, né? Olha como é que está lindo, né? Tá, pelo menos aqui tá bem, assim, a temperatura, né? E a gente nos encontramos esse 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos e Humanas. Um direito que a gente luta pela uma diversidade de situações, mais ainda pela garantia dos nossos direitos e a nossa vida, pela garantia do planeta, do meio ambiente em si, né, específico, porque o meio ambiente não é só a questão do global, no geral. A oportunidade de estar aqui hoje, acho que a dia 3 de dezembro, fez 3 anos que eu terminei a minha radioterapia. E eu voltei para Altamira e estou assim, fazendo meus acompanhamentos, mas estou bem de saúde, graças a Deus. E hoje, no Dia dos Direitos Humanos, eu comemoro muito isso. Eu quero comemorar também aqui a saúde da Melo, que está aqui com a gente, graças a Deus. Saúde de todos nós. Mas eu quero trazer aqui também
A minha companheira Ana Miléu, a minha coordenadora do Movimento de Mulheres, que esse final de semana ela perdeu o filho dela, vítima de uma violência cruel. E eu acho assim que você não tem noção assim do que é o sofrimento que ela está passando. Eu pedi para que ela viesse, mas ela disse que não tinha condição de vir. E assim foi muito sofrimento assim para quem é amigo da Ana, para quem é amiga da Ana e que também conheceu o Fabrício. A forma assim como ele foi, a vida dele foi tirada. E eu acho que esse dia é um dia de muita reflexão assim também, né, pra gente, né? A gente continuar lutando pela vida, valorizando, e assim, há muitas perguntas, né? Muitas perguntas, por que com a gente, por que com a Ana? A Ana que é incapaz de matar um mosquito, né? O próprio Fabrício também. Então, eu queria trazer assim essa memória. Queria que vocês batessem uma salva de palmas para a Ana, que a pessoa eu brinco com ela, né? Porque eu digo assim, o mundo tá pegando fogo e tu tá aqui, tranquila, né? Mas assim, quem viu ela no sábado, assim, viu outra Ana, viu uma Ana transtornada assim. Mas para dizer que eu não vim aqui só falar de coisa ruim, hoje, no Dia dos Direitos Humanos também, a gente obteve uma grande vitória, né? Logo cedo a gente teve a eleição do Conselho de Direito, onde as nossas organizações foram eleitas para coordenar a política da criança e adolescente, mas em seguida, eu, a Mônica e a Lídia, a gente foi convidada para ir lá no Ministério Público, na Defensoria Pública, onde o defensor público se comprometeu, né, de estar junto conosco nessa luta pelo fim da violação contra as mulheres detentas daqui do presídio de Altamira. Vocês sabem que elas, né, o governador quer botar elas no camburão, ficar mandando elas de um canto para outro, e a gente ganhou um grande aliado hoje. E assim, foi muito boa a nossa reunião lá com ele. Então, acho que assim, são vitórias que a gente celebra também nesse dia importante de hoje. E muita saúde para o meu presidente Lula. Só o que a Toninha falou sobre a Defensoria Pública, pessoal. Então, o próprio defensor, quando nos convocou lá, foi para dizer... uma da expressão que ele usou muito, que às vezes a gente também não dá tanta, assim, aquele valor, aquela importância. Mas ele disse, vocês aqui do Pará, da organização de vocês, que foram só 3 mulheres, aliás, 2 mulheres, que aqui ficou no sol quente mais de meia hora mesmo, queimando a pelezinha aqui, porque o pessoal pensa que a gente é preto, o sol não queima. Queima sim, a gente também adoece. Então eu peguei 3 horas lá esperando o infeliz do coordenador do presídio, né, masculino, né, descongelou lá no sol, mas não tem problema não, a gente aguentou, eu aguentei. A nossa advogada, que era bem branquinha tudo, ela só ficava assim, eu disse assim, mulher, dá uma rodadinha que eu tô aqui. E ele disse, sabe o efeito disso aí, que ele falou? Vocês foram gigantes demais. Vocês, meia-noite, a defensoria pegou o nosso documento, o juiz do Estado, quando olhou pela defensoria o nosso documento que nós enviamos na sexta-feira, às 18 horas, eu estava com a Toninha e a Lídia lá na minha casa, tentando, falando um bocado de coisa, mas a gente pegou para nossa advogada, a Gandara, porque a Gandara é uma mulher, nossa, cega. Ela é muito louca, muito doida mesmo, mas foi mesmo. Ela, quando eu disse, a gente tem um bocado de coisa aqui para falar, mas tu tem que resumir tudo que a gente falou aqui e transformar numa lei, transformar em algo que vai sensibilizar essas autoridades burocratizadas do nosso país. Aí ela fez. Quando faz 18 horas nós protocolamos. E a gente ficou na espera, né? Quase na vulnerabilidade, sem saber o que resultado daria. As mulheres já estavam de sábado para domingo, lá em Pragas. Quando o juiz viu e deu a canetada e mandou voltar, 5 horas da manhã, as detentas voltaram. Então aí até hoje. E ele teve uma reunião com elas e elas disseram, elas lá no presídio para ele, foi a fala que ele fez hoje. Elas disseram, a gente nem conhece essas mulheres. Porque eu sei não, mas o município é grande, né? Mas foi elas que fizeram a gente retornar para cá, para perto da nossa família, e cumprir a nossa pena aqui, e buscar a forma da gente se libertar. Aí ele disse, e vocês fizeram muito. Vocês foram gigantes, mais do que uma autoridade,
vocês conseguiram fazer com que a justiça fizesse justiça. Então é uma salva de palmas mesmo, gente, porque isso merece mesmo, porque foi demais a gente acreditar nesse poder. Por isso que eu coloco para as pessoas, vamos acreditar em nós. Vamos acreditar em uma, em duas, em três, em 10, em 100, em 1000, pessoal. É possível a gente mudar. Agora não podemos descansar, porque a burocracia do Estado, ela fica todo o tempo pensando um modo de nos prisionar. Então vamos ficar atentas e não vamos deixar isso mais acontecer. Qualquer tentativa, nós temos que estar lá naquele paredão. Não fomos nós que reivindicamos, mas já que é para ir para longe, a gente reivindica que fica aqui e qualifica o ambiente. Então a gente vai reivindicar, inclusive eu quero dizer aqui, viu, Tânia, nesse dia de hoje, um repúdio àquele Senado Federal que é burocratizado, patriarcado e racista. Eles votaram num decreto de uma lei, que eu não me lembro a lei agora, contra papel higiênico e absorvente dentro dos presídios femininos, tá? Higiênico. É atitude de homem machista e escroto. Porque pessoas, homem sensível, homem antirracista, homem do bem, não tem esse tipo de prática. Esse é o tipo de Senado que diz que representa brasileiros. A gente quer desconjurar. Tudo escroto, a maioria. Se salva Deus. Então, fica mesmo. Você pode, fique à vontade também. Depois da minha pode ter mais outra pessoa. Boa tarde, amigas e amigos, companheiros e companheiras, desde as crianças até mais adulto e adulto. Então, assim, Mônica já falou aqui uma série de conquistas, né? E também o que ainda falta para se conquistar. Muita coisa. Hoje, nesse Dia Nacional dos Direitos Humanos, nós sabemos, depois da guerra que matou muita gente inocente, né? Então as autoridades se dirigiram, se encontraram, aquelas que realmente pensam que são humanas, né? E humanos. E escreveram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para que nunca mais, nesse mundo, acontecesse uma crueldade como aconteceu na guerra. Então, isso é muito importante. Estamos com 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque nós temos uma lei que assegura direitos, que assegura a dignidade humana. Então, celebrar esse dia hoje é muito importante para nós, pelas conquistas, pela nossa vida de cada um, de cada uma, tá? E principalmente a continuar lutando para aquelas e aqueles que ainda não têm essa dignidade dos seus direitos garantidos e respeitados. E nós sabemos que é muito, né, gente? Esses dias eu acompanhei um pouco na televisão o que está acontecendo fazem mais de 10 anos. Né? Mas o que está acontecendo e está cada vez mais sendo cruel também, desrespeito, a violência tão grande, tem nome e endereço de quem são os culpados da falta de água nos bairros. E não é só nos RUCs, não, nos outros bairros também. E não se resolve isso, gente. Então, uma crueldade, uma violência. Um jornalista que andava por aqui, nessa bagunça de Belo Monte, ele escreveu um texto no jornal que ele qualificou que as violências maiores em Altamira, com a construção de Belo Monte,
violência, a violência mesmo de morte, como aconteceu muito, infelizmente ainda acontece, somente a juventude contra a juventude, e a falta de água, né? Então essa, Mônica, e todos nós que estamos aqui, essa é uma responsabilidade nossa. Eu disse ontem no grupo, assim, pessoal, não adianta um bairro estar gritando, 3 ou 4 pessoas, passando da hora de fazer uma grande mobilização nessa cidade, como já fizemos em outros tempos, e outras causas, para realmente chegar e cobrar soluções para essa grande violência, que é a falta, a negação da água. Passando da hora dos presidentes de bairro, não sei, esse pessoal, deveriam fazer isso, mas se eles não fazem, vamos nós fazermos. Mobilizar a população para uma ação eficaz, justa, de garantia dos direitos humanos, a água para todas as pessoas de Altamira, tanto rural, da área rural como urbana. Então é isso, gente. Então muitas coisas que nós... Uma das linhas dos direitos humanos é o ambiental, sociais, econômicos, ambientais, outros. O ambiental esse também está gritando pelas nossas ações aqui. Gritando pelas nossas ações. Nós temos recentemente a violência, o crime feito na nossa ilha, que representa também a nossa cidade, o nosso povo, a ilha do Arapujá. Inventaram até o negócio de capacete para tirar o amor e a dedicação que a gente tem com esse território, com essa ilha. É Arapujá. Então, a primeira violência foi arrancar pela raiz as árvores majestosas que cobriam. Eu até dizia, quando a lua nascia, aquela floresta vestia a lua, era a coisa mais linda. Queimaram, na verdade, na Sumaúma, a jornalista escreveu, a segunda morte, não, é a terceira morte, né? Arrancaram as árvores, queimaram a nossa energia, o projeto Belo Monte, e agora novamente. Mas é isso, gente. Nós temos muito desafio, mas não vamos desanimar, não. Vamos desanimar, vamos continuar alegres. E uma grande alegria é de estarmos vivos e vivas, né? Eu passei muito mal, fiquei mal mesmo, mas ressuscitei. E eu estou aqui para continuar a luta com todas e todos vocês. É a hora que der, que puder, a gente está junto para quê? A dignidade humana, o respeito aos direitos humanos, sociais, culturais, ambientais, econômicos e muito mais, dos seres humanos e não humanos, da floresta, do rio, que todos são seres vivos. Obrigado, um abraço grande. Não, tá ótimo mesmo, tá bem. Mais alguém? Mais alguém? Cadê o Rodolfo que ele pediu? 1h30 de água. Então, chega às 6h30, quando dá 8 horas, a água foi embora. E a gente fica muito triste, que diz que não tem água para abastecer toda a cidade. Mas a gente vê o carro-pipa encostado numa vila particular para abastecer a caixa d'água de um vizinho que tem uma caixa d'água de 11.000 litros. E quando a gente passa na rua também, que a gente vê o esgoto, a água indo embora, né? Isso é muito triste, é muito ruim, porque a gente sabe que isso é vontade politicamente de fazer as coisas. Porque pelo tempo, 4 anos, o Claudomiro não conseguiu expandir, né, a rede de água no município. Isso é muito triste.
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.